Terapia cognitivo-comportamental não deve ser feita por pessoas cristãs. Se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, não procure a psicologia. Se você tiver um problema psicológico, é errado você procurar um psicólogo, é errado você procurar um terapeuta cognitivo-comportamental. É isso que o pastor Rodrigo Michelin, deixa eu ver o nome dele, Rodrigo Mocelin fala aqui. Eu sou terapeuta há um pouco mais de 8 anos, também conheço a terapia cognitivo-comportamental, entre outras abordagens. Eu não sou pastor, porém já fiz parte da igreja durante muito tempo, fui evangélico, já li a Bíblia, ainda leio a Bíblia, só que eu não sou um cristão, eu não sou essencialmente apenas um cristão. Não porque eu não pratique aquilo que a Bíblia orienta para que você pratique, mas eu também estudo outras religiões, como o budismo e taoísmo. E como eu não faço parte, não sou membro de uma igreja, apesar de ainda ir à igreja às vezes, eu não frequento de uma forma contínua. Por isso eu não me nomeio como cristão. Apesar de eu me considerar cristão sim, tá? Mas eu não me nomeio apenas para que as pessoas não pensem que eu fico frequentando uma igreja constantemente e que eu estou fora de outras religiões, porque afinal de contas eu gosto de estudá-las. Eu convido você a, junto comigo, pela visão da terapia cognitivo-comportamental, eu vou trazer o meu lado terapeuta para comentar aqui com você, mas é provável que eu dê minha opinião pessoal também, porque afinal de contas eu gosto muito e há muito tempo eu faço isso. Estudar religiões e estudar psicologia. Há muito tempo eu faço isso. Junto comigo, reagiremos ao vídeo dele, Terapia Cognitivo-Comportamental versus Bíblia, pelo pastor Rodrigo Mocelin. A gente vai ver esse vídeo, de vez em quando eu vou pausar e vou dar a minha opinião, tá bom? Bem sincero aqui, muitas vezes baseado na terapia cognitivo-comportamental mesmo, às vezes eu posso dar a minha opinião aqui, tá bom? Então vamos. A psicologia, ela é científica, ela é... Pastor, e a TCC, a teoria cognitivo-comportamental? Essa abordagem psicológica, essa abordagem da psicologia, ela é científica, ela é baseada em evidências, dizem eles. Essa não poderia ser integrada à fé cristã e usada lado a lado? Não. Você vai perceber neste vídeo que a crença materialista sobre quem é o homem é o fundamento sobre o qual todo o TCC vai se assentar. Por isso, a teoria não é neutra. Ela parte de um pressuposto darwinista, contrário à escritura, e todo o tratamento é baseado nessa premissa. Por isso, sim, ela é também contrária à fé cristã. É fundamental analisá-la, pois como disse Judith Beck em seu livro sobre a TCC é a terapia mais amplamente praticada no mundo. Se isso é verdade, então com certeza merece a nossa atenção. Curta, comente, se inscreva e vamos lá para mais um vídeo. Vamos começar assim, quem fundou essa abordagem, a TCC? E como? Aaron Beck. Ele passou a questionar a abordagem psicanalítica, ou seja, a psicanálise, que era predominante na época. Enquanto ele pesquisava sobre depressão, ele começou a concluir que o grande problema das pessoas deprimidas tinha a ver com os pensamentos negativos que essas pessoas tinham. Suas ideias distorcidas e pessimistas as levavam a um quadro de depressão, segundo Aaron Beck. Vejamos as definições de Judith Beck, filha de Aaron Beck e reconhecida por ele mesmo como uma das maiores autoridades no assunto. Ela define assim o TCC. Nossos pensamentos influenciam nossas emoções e comportamento. Aqui a gente tem um resumo muito preciso. Vamos lá. Uma primeira coisa que eu gostaria que você se atentasse é que ele provavelmente está, toda referência ele está tirando sobre TCC deste livro aqui. E o que eu vou te falar aqui vai servir para você saber um pouco disso que ele está falando e qualquer outra pessoa que você veja falando no YouTube. O que você precisa saber, que é muito importante, vou até aumentar minha tela aqui porque é muito importante isso. As pessoas não produzem conteúdo baseado no que elas realmente sabem. Hoje, as pessoas se informam para produzir conteúdo. Antigamente, as pessoas falavam daquilo que sabiam. Se alguém se tornasse famoso, ele se tornava famoso porque realmente sabia. Hoje não. Hoje a pessoa pensa, vou gravar um vídeo que vai dar muitas visualizações e likes sobre terapia cognitivo-comportamental não ser cristã. Aí o que ele faz? Ele vai
caçar alguns trechos do livro. Ele provavelmente não leu o livro todo, duvido. Se eu pudesse apostar dinheiro, eu apostaria. Pastor, acho que é Rodrigo Mocelin, não leu esse livro todo, ok? Não leu esse livro todo. Ele leu trechos do livro para poder criar um conteúdo, para poder fornecer conteúdo para a audiência dele. A intenção interna dele será só likes? A intenção interna dele será realmente fazer o trabalho dele como pastor? Não sei. Mas o que eu quero que você saiba é que não é apenas ele. Eu também já fiz isso. Eu não sou hipócrita. Muita gente faz isso. Às vezes queremos produzir um conteúdo, não temos profundidade naquele assunto e buscamos informações, trechos de informações, informações não completas, mas fragmentos de informações suficientes para produzir o conteúdo. Esses fragmentos estão errados? Não, mas o problema é que você vê um vídeo, acha que a pessoa sabe tudo de terapia cognitivo-comportamental e pode falar tudo, e aí você, logicamente, se o pastor aí soubesse tudo, se ele realmente soubesse tudo, se você acreditar que ele sabe tudo, você vai dar mais, vai ter mais certeza do que ele está falando, do que ele realmente sabe. Mas eu te garanto, não sabe, tá? Não vá nessa, não sabe tudo. Ele não estudou terapia cognitivo-comportamental a fundo, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui e aí vamos comentando mais a respeito do que ele fala. Preciso dessa abordagem do TCC. Nossos pensamentos influenciam nossas emoções e comportamento. No prefácio do livro, ela diz assim: concentramos-nos em auxiliar os clientes a chegarem a conclusões positivas sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o seu futuro. Judith resume o modelo da seguinte maneira. Em poucas palavras, o modelo cognitivo, ou seja, TCC, propõe que o pensamento disfuncional, que influencia o humor e o comportamento do cliente, é comum a todos os transtornos psicológicos. E a cura, portanto, seria quando as pessoas aprendem a avaliar o seu pensamento de forma mais realista e adaptativa. Elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Notou o que ela diz aqui, né? Crenças adaptativas e tal. Isso aí vai ser importante daqui a pouquinho. Ao longo do livro, a Judith usa a palavra cognitivo como sinônimo de crenças. De modo que a teoria cognitivo-comportamental pode ser definida assim: suas crenças moldam seu comportamento. Sendo assim, pense de maneira positiva sobre si, os outros e o mundo, e tudo vai melhorar. Segundo o TCC, a pessoa saudável psicologicamente é aquela que tem pensamentos positivos sobre si, os outros e o futuro. A TCC está baseada no modelo cognitivo, que levanta a hipótese de que as emoções, os comportamentos e a fisiologia das pessoas são influenciados pela sua percepção dos acontecimentos. E ela continua: não é uma situação em que se determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como elas interpretam uma situação. Percebeu uma coisa? O que importa não é o que de fato aconteceu, mas como você interpreta isso. Ou seja, eles não tratam de verdade ou mentira, mas sim de como você lida com os acontecimentos. Porque eles são ateístas. Logo, para eles, não existe verdade ou mentira, não existe verdade absoluta. É por isso que eles falam em crenças adaptativas e não em crenças verdadeiras. Sim, porque a pergunta, o que é o homem? Para o TCC, é respondida por Darwin. O homem é um animal evoluído que foi feito por acaso. Logo, não há Deus e nem verdade absoluta. Desse modo, para os darwinistas, as crenças não são reais. As ideias são apenas frutos da evolução. Assim como mamíferos desenvolveram asas para se adaptar e sobreviver, nós devemos acreditar na ideia que melhor nos ajude a ser feliz. Não importando se essa ideia seja verdade ou mentira. E a melhor ideia é sempre uma ideia positiva, sobre mim, os outros e o mundo. Mas veja como a verdade importa, e por isso Agora ele começou a apresentar sérios erros, sérias falhas. Você viu que ele postou ali a Judith, alguns trechos do livro, ela fala sobre, tem ali falando sobre crenças positivas, mas a ênfase é adaptativas ou não adaptativas, funcionais ou disfuncionais. Então, primeira coisa que você precisa saber, a TCC percebe que pensamento disfuncional é algo comum a todo tipo de transtorno, ou pensamento desadaptativo. O que é um pensamento disfuncional? Ele não te ajuda a funcionar direito no mundo. Por exemplo, né? Vamos supor que você tem muita timidez. Eu vou te dar, tem muitos exemplos que eu poderia dar, tá bom? Vamos supor que você precisa falar em público, tá bom? E você é muito tímido. Esse pensamento que você pode estar tendo sobre si, que está atrapalhando você de falar em público, que poderia ser o seguinte pensamento:
eu sou incapaz de falar em público, as pessoas estão me julgando muito. Esse pensamento não funciona, não te ajuda a funcionar melhor no mundo. Então, se você pensar de uma forma mais realista, e ele falou aí positiva, errado, péssimo. A TCC não vai te ajudar a ficar pensando positivo com relação a tudo, porque o positivo também atrapalha. A positividade tóxica é ruim. Então, adaptativo ou funcional, por exemplo, numa situação onde eu não conseguia falar em público, se eu descobrir, por exemplo, que você tem o seguinte pensamento: se eu falar em público, todo mundo vai ficar me julgando. Se eu falar em público, todo mundo vai ficar prestando atenção em mim. Tá vendo que esse pensamento, ele te coloca muita tensão, ele te dá atenção, ele atrapalha você de funcionar bem no mundo? Agora, preste atenção. Se eu ajudar você a olhar a coisa de uma forma mais realista, interpretar de forma mais realista, tipo, as pessoas não estão, as pessoas estão pensando na vida delas, não é? As pessoas não vão me condenar sobre isso. Por exemplo, pensar em questão sobre amanhã, ninguém vai pensar sobre isso mais. Ninguém vai ficar pensando em mim o dia inteiro só porque eu gaguejei um pouquinho. As pessoas não vão me matar se eu estiver falando na frente delas. Nem todo mundo está me julgando, né? Ou então, qualquer outra coisa, eu sou capaz sim. Eu, mesmo estando nervoso, eu sou capaz de falar em público sim. E eu posso, inclusive, ajudar você a buscar referências em outros momentos em que, mesmo nervoso, você conseguiu fazer determinada coisa. Você está vendo que eu estou querendo com isso o quê? Eliminar, trocar aquelas crenças desadaptativas. O que é desadaptativas? Atrapalham você de se adaptar a uma situação. Você concorda que se eu não consigo falar em público e depois eu apareço conseguindo, significa que eu me adaptei. Eu não conseguia lidar com aquela situação, agora eu consigo lidar com aquela situação. Assim você pode se adaptar a relacionamentos. Ele, por exemplo, um dia talvez teve vergonha de pregar na igreja. E ele se adaptou àquele ambiente. Hoje ele vai falar que nem um pastor, vai movimentar as mãos quando ele estiver pregando. Um dia ele foi gravar primeiros vídeos no YouTube dele e teve dificuldade. Ele se adaptou. Então, primeiro erro dele, tá? A TCC busca fazer com que todo mundo pense positivamente. Mentira, errado. A TCC busca fazer com que a pessoa tenha pensamentos funcionais adaptativos, que ao invés de atrapalharem ela de viver no mundo, naquele ambiente, naquele contexto, ajude a pessoa. Então, você tem pensamentos que te ajudam, que atrapalham você de falar em público. Você tem pensamentos que estão atrapalhando você no seu relacionamento. Eu vou te ajudar a encontrar melhores pensamentos e crenças. Uma outra coisa que ele errou aí é sobre a TCC considera que tudo é crença, que não existe uma forma real, uma crença real. Olha o que ele está falando, não existe uma crença real. Crença é crença. Uma coisa é a realidade, outra coisa é o que você acredita e enxerga sobre a realidade. A TCC, hoje em dia, ela engloba uma coisa que ele vai falar aí na frente, porque eu já assisti o vídeo, sobre meditação de atenção plena. É um assunto para outro vídeo, eu não vou me aprofundar. Talvez sim, ao decorrer do vídeo. Mas o que você tem que entender? Tudo que a gente faz, praticamente tudo, é através da crença, não é através da realidade. Por isso que existem várias denominações cristãs. Por isso que existem várias vertentes do cristianismo. Que as pessoas pegam o mesmo livro, a Bíblia Sagrada, interpretam, colocam crenças diferentes. Uns se apegam a um versículo, outros se apegam mais ao outro. Por isso que tem a Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, Graça de Deus, etc, Adventista, e lá, e a dele. O senhor pastor Rodrigo Mocelin está cheio de crenças também, e crenças limitantes, inclusive. Tá? Depois, se você for olhar os comentários, você vai ver que muitas pessoas relatam serem cristãs e terem se beneficiado muito da terapia cognitivo-comportamental. Só que o Rodrigo Mocelin está fechado em uma crença. Isso é péssimo para os outros que estão próximos a ele e para ele. Por quê? Quando você se prende a uma determinada crença rígida,
você não enxerga o lado do outro. Você se torna mais orgulhoso, egoísta e faz de tudo para ficar protegendo a sua verdade, que não é a verdade, é uma crença sobre a verdade. Se você for para a Bíblia, uma das coisas que Jesus Cristo mais criticou foi a hipocrisia. E ele demonstrou, e tem vários versículos, como por exemplo a passagem que ele conversa com Nicodemos. Nicodemos era um senhor da lei. Em várias passagens ali, Jesus Cristo mostra que pessoas liam as Escrituras, que antes era o Antigo Testamento, hoje temos o Novo também após Jesus, e mesmo assim não enxergavam a verdade. Ele foi condenado por vários, tanto por políticos e religiosos. Ele estava lá na cruz, pregado, e ele falava uma coisa marcante, absurdamente verdadeira. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É extremamente perigoso você ficar preso em uma crença. É importantíssimo você enxergar a verdade, mas infelizmente as pessoas não enxergam a verdade claramente. Dá trabalho para você enxergar a verdade. Sabe como é que você enxergaria a verdade? Para se aprofundar nisso seria um outro vídeo. Você teria que se libertar de todas as crenças, positivas e negativas, tirar todo tipo de véu que está atrapalhando sua visão. Existem formas de você trabalhar para isso, mas no de respeito dele, que ele está nesse pedacinho último aí, ele fala sobre a crença sobre a verdade, a crença verdadeira. Crença é crença, verdade é verdade. Em minha opinião, quando Jesus Cristo falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é crença, é a verdade. Existe uma absurda, gigantesca diferença entre eu me informar sobre a verdade, ler, e aí, infelizmente, minha mente pode distorcer as coisas. Isso acontece. Nossa mente distorce as coisas porque não é... Olha para as pessoas, você acredita que todo mundo tem o mesmo nível de consciência? Você acredita que todo mundo interpreta tudo do mesmo jeito? Não, porque a cabeça das pessoas tem pensamentos e crenças diferentes. O que eu estava falando? Esqueci. Mas enxergar a verdade é muito, muito importante, só que até para enxergar a verdade, ou melhor, eu estava falando de Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará. Uma coisa é ler sobre a verdade, é se informar. E aí, infelizmente, quando você só estuda a verdade, é diferente de uma experiência direta com a verdade. Tem muito para falar sobre isso, muito. Eu poderia falar das criancinhas, porque Jesus Cristo comparou, né, as criancinhas com aqueles que herdarão o reino dos céus. Jesus Cristo teve um versículo, tem contexto nisso que eu vou falar agora, tá? Eu só não vou dar o contexto porque não tem tempo. Mas Jesus Cristo diz, graças te dou, ó Pai, porque foi dado a entender às criancinhas aquilo que você omitiu dos sábios e omitiste dos sábios. Então, foi dado a conhecer às criancinhas aquilo que omitistes dos sábios. Dá um Google aí, você vai achar facilmente. Se você for cristão, você deve ter ouvido falar sobre esse versículo. Lembrando que eu não sou pastor, sou estudioso, estudo a Bíblia, leio ainda, mas não sou pastor. Vamos continuar aqui. Espera aí. A TCC não pode ajudar. Exemplo, como que a TCC ajudaria alguém que tem medo de viajar de avião? Você está com medo? O terapeuta, então, iria lhe dar todos os dados que mostram que viajar de avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Você sabia que, de acordo com um estudo publicado em 3 de julho de 2024 pelo Massachusetts Institute of Technology, o risco de morrer em um acidente aéreo na aviação comercial é de 1 em 13,7 milhões? É isso, então, que o doutor da TCC diria para você, tá vendo? Seu medo é irracional. Não é? Pense de maneira mais positiva, olha aqui, pense de maneira mais realística. Mas se esse paciente for racional, ele dirá, ok, mas como você pode garantir que este meu voo não é especificamente este 1 de 3 milhões? Racionalmente falando, o terapeuta não pode garantir e o paciente ainda poderia perguntar, esse estudo é verdadeiro ou foi comprado? Como a indústria do açúcar que pagou cientistas? Realmente,
que acontece, né? O terapeuta cognitivo, ele tem que ajudar a pessoa a encontrar evidências. Exemplo, ok? Exemplo. Você tem medo de falar em público. Eu vou dar um exemplo muito legal. Vamos lá. Você me procurou ou procurou um terapeuta cognitivo para poder tratar toda a sua angústia porque o relacionamento terminou. Seu relacionamento terminou, e é um homem nesse caso, e ele fala assim para o terapeuta: eu não consigo viver sem essa mulher mais. Eu não vou conseguir viver sem ela. O que eu vou ajudar? Um terapeuta cognitivo vai ajudar você a conseguir enxergar as evidências. Quais são as evidências que você não vai conseguir viver sem ela? Por exemplo, 3 anos atrás, você terminou com uma pessoa. Lembra que você também pensou a mesma coisa? E lembra que você, na verdade, viveu sim sem essa pessoa e, na verdade, inclusive viveu melhor? Ou seja, vamos encontrar as evidências que é falso essa afirmativa de que você não vai conseguir viver sem essa mulher. Inclusive, muitas pessoas tiram suas próprias vidas por conta disso, porque acreditam muito na crença de não poderei viver sem essa pessoa, e aí tiram suas próprias vidas. Eu vou ajudar ele a encontrar evidência que, na verdade, conseguimos encontrar evidência se refletirmos um pouco que sim, você é completamente capaz de viver sem essa pessoa. E aí, lógico, né, como no exemplo do avião, como você vai me garantir que é esse único que não vai cair? Vamos ver o que ele vai falar aí na frente. Mas aí eu vou ter que dialogar com ele, eu vou ter que procurar outras evidências. E lógico, a resposta, a verdade universal, se esse avião vai cair ou não, logicamente nenhum terapeuta vai saber. Só que você concorda que o medo de andar de avião, que prende as pessoas, é um medo exagerado, assim como fobia de aranha, fobia de barata, assim como as pessoas que dizem que não vão conseguir viver sem quando terminou o relacionamento? Você concorda que a pessoa está muito presa naquela crença disfuncional, desadaptativa, ruim? Às vezes o cara é bonito, o cara tá saudável e ele tá achando que não vai viver sem aquela mulher. Ou o oposto, aquela mulher acredita que não vai viver sem aquele homem. Aí eu vou falar para ela, vou demonstrar evidências de que na verdade consegue. Aí se a pessoa continuar, mas eu sei que eu consegui antes, mas e agora? Qual é a evidência que você vai me dar? Vamos tentar? Já encontramos muita evidência que, poxa, se aconteceu anteriormente, você é capaz de conseguir novamente. E aí, lógico, tem técnicas para isso, tem coisas que vão ser aplicadas para isso, mas eu estou até curioso para ver onde que ele vai chegar aqui, mas vamos lá. Para afirmarem que o que de fato faz mal é a gordura e não o açúcar. Tá vendo? A ideia do não importa se é real ou não, apenas pense de maneira positiva. Só funciona se você for um idiota. Eu viajo todo mês. Todo mês estou lá pegando o avião aí. E eu acho uma loucura. Talvez, eu não estou discordando dos estudos, eu nunca investiguei os estudos para saber se de fato é o meio de transporte mais seguro, mas mesmo... Mais uma vez ele fala, só pense de maneira positiva, isso é idiota. Não é o que a TCC faz, não é só pense de maneira positiva. Vamos olhar para a realidade como ela é. Todo tipo de transtorno, problema, se você está me ouvindo, seja qual for o seu tipo de transtorno, seu tipo de problema, o sofrimento que você está enfrentando, eu tenho uma certeza absoluta. Tem pensamentos aí que estão te fazendo mal. Tem pensamentos que estão atrapalhando você de lidar com a situação de uma forma melhor. Isso acontece seja porque você não consegue falar em público, seja porque você tem fobia de elevador, seja porque acabou um relacionamento, seja porque alguém morreu. Sempre vai ter. E eu preciso, o mínimo que eu posso fazer é te ajudar a sair fora dessa prisão, dessa crença que está tornando tudo mais difícil. Olhar para a realidade e perceber que você é capaz de seguir, desde que você saia dessa prisão, dessa armadilha mental na qual você caiu. Mesmo sendo, eu falo, rapaz, isso aqui é uma doideira. Isso aqui é uma doideira. E mesmo que os estudos estejam corretos, é claro, sempre há a possibilidade que o meu caia. Ora, é pequena, mas quem garante que não vai ser o meu? Por isso que mas eu sei disso. E é uma doideira, principalmente quando eu vou ao banheiro para lavar o rosto. Rapaz, eu tô no céu. Literalmente. Por isso, eu acho uma doideira. Mesmo assim, eu viajo em paz.
Mas aí é de fato por conta da minha crença. Sim, as crenças são importantes, mas não é uma crença adaptativa. É a crença na verdade, de que só Jesus é Deus. E ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar. E eu sei que Ele vai cuidar da minha família. Portanto, não basta apenas dizer, apenas pense de maneira positiva. O pensamento, para ser de fato consolador, ele precisa ser amparado na verdade. Algo que a TCC nem acredita. De fato, as nossas crenças moldam o nosso comportamento. Nossas crenças determinam a nossa felicidade. Mas a TCC não pode oferecer a verdade. A crença verdadeira, que de fato nos consola e nos muda. O cara viaja muito, né? O trabalho dele é atacar a TCC para puxar a sardinha para o lado dele. Não tem nenhum, a terapia cognitivo comportamental não tem nenhum problema se você acredita que Jesus Cristo é a verdade e a vida, é a verdadeira verdade suprema. Eu considero que isso é uma crença que vai te ajudar em tudo, inclusive. Em tudo. Sou completamente a favor de você ter uma crença em Deus, em Jesus Cristo, e que Ele vai te ajudar. Agora, TCC vai te ajudar a enxergar a verdade, que a verdade é Cristo. Esse não é o trabalho da TCC. TCC não trabalha com além da vida, com a salvação. O trabalho da TCC é reconhecer que, poxa, você está precisando de ajuda. Você não está conseguindo, por exemplo, ainda que você seja cristão, e poxa, quantos cristãos tem aí que por mais que acreditem que Jesus seja a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, não estão conseguindo lidar com seus pensamentos ruins sobre coisas da vida, relacionamento, trabalho, algum trauma que aconteceu. É isso. TCC não quer tirar o lugar de Jesus. TCC não quer oferecer uma verdade sobre a salvação ou pós-morte. TCC quer ajudar você, inclusive, a ir para a sua igreja melhor. Quer ajudar você na psicologia baseada em evidência, se a religião está te ajudando, eu vou te incentivar a continuar na sua religião, continuar na sua crença. As crenças que te ajudam, eu não quero acabar com elas. Então você vê que não tem nada a ver, TCC não vai te ajudar a encontrar a verdade, que Jesus Cristo é a verdade suprema. Não tem nada a ver com a TCC que ela faz, ela não quer fazer isso, ela quer te ajudar a se libertar daquele medo que está atrapalhando você de sair da sua casa e ir para o seu trabalho, porque você está tendo fobia social. Ela quer te ajudar a fazer sua viagem, porque você não está conseguindo. E às vezes você é cristão, você está orando, mas você não está conseguindo, tá bom? Jesus Cristo disse o seguinte, né? Se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você dirá para a montanha, mova-se e ela moverá. Aquele que... Como que é? Aquele que seguir o que eu digo, aquele que seguir os meus mandamentos, alguma coisa assim, em verdade vos digo que fará coisas ainda maiores do que a que eu fiz. Tem alguém fazendo? Pastor Rodrigo Mocelin está fazendo coisas maiores que Jesus? Não. Porque a fé dele, provavelmente, não é tão grande assim. Uma coisa é a crença, outra coisa é a certeza. Isso aqui eu lembro desde os 14 anos. Fé é a expectativa certa de coisas esperadas e a demonstração evidente da realidade, embora não observada. Fé é a certeza das coisas esperadas e a demonstração evidente da realidade, embora não observada. Tem outras traduções aí sobre o que é fé. Mas, basicamente, fé, para mim, hoje, estudando sobre fé e cristianismo, fé não é crença. Esse é o grande problema isso aí que já é meu, tá? Não tem nada a ver com terapia. A fé, ela é maior do que a crença. A fé não é baseada em eu acredito muito. Não, a fé é isso e ponto. Quando, eu acho que era Pedro, não sei, que estava andando pela água lá, que Jesus Cristo, que ele pediu, Senhor, me chama, né? Lá no barco. E Pedro deu alguns passos. Ele não estava na cabeça dele com uma crença só. Não tá, crença seria eu acredito, eu posso. Seria uma crença. Não, ele simplesmente foi. Ele teve fé. Depois, quando ele perdeu a fé dele, ele começou a afundar. E Jesus falou, homem de pouca fé. Se você acredita na Bíblia, você percebe que naquele momento que ele tinha fé, ele fez uma coisa impressionante. Igual Jesus estava fazendo, andar pela água. Na minha percepção, muitos pastores eles estão baseados em crença, falta fé verdadeira e tem muita crença. E quando ele tem muita crença, ele se perde porque a crença pode te prender a uma verdade sua.
E se não fosse crença, não teria tanta briga de uma igreja com outra. Não teria tantas divisões. E tem divisões porque as pessoas são enganadas pelas suas interpretações mentais. Ela não lê um trecho bíblico e enxerga a verdade daquilo. A mente dela interpreta de uma forma, a mente do outro às vezes interpreta de outra forma. E aí cria-se divergências, tá? Por que que cria tanta separação? Porque a cabeça do homem é confusa. A cabeça do homem distorce a realidade. Ela muitas vezes é incapaz de olhar para a realidade clara como ela é. Vamos seguir. Vamos lá. Ela não pode, afinal, ela é ateísta. Ela nem crê. É engraçado que eles falam sobre isso, né? Você pensar de maneira mais realista. Mas o que é a realidade? Quem define o que é real e o que não é? Para a TCC definir que um pensamento é mal adaptativo ou não, eles precisam de um padrão. Mas como eles são ateístas, eles não têm um padrão, eles não têm a palavra de Deus absoluta. Ora, então como eles fazem para ter um padrão para julgar que o seu pensamento não é realista? A Judite diz o seguinte: a TCC tem tradicionalmente refletido os valores da cultura dominante nos Estados Unidos. Para determinar se o comportamento é ruim ou não, se é mais realista ou não, eles precisam de um padrão. E qual é o padrão deles? Olha, a gente tem refletido os valores da cultura predominante nos Estados Unidos. E quais serão esses valores? Então, de acordo com eles, a cultura dominante. Você é depressivo por ser gay? Qual será então o pensamento mais realista? Qual será o tratamento para isso? Aí depende. Se você chegar na década de 60, aí você vai ter que mudar, porque na década de 60 o pensamento dominante era que o homossexualismo era errado. Agora, se você chega em 2025, aí o tratamento é outro. Por quê? Porque agora o homossexualismo está quase sendo obrigatório. Ela continua. A TCC tende a enfatizar a racionalidade, o método científico e individualismo. O que tem de científico em adaptar tratamento de acordo com a cultura dominante? Não tem verdade absoluta. Imagine Newton fazendo os cálculos matemáticos de acordo com a cultura. Aqui se aceita que 2 mais 2 é igual a 4, mas na China não é assim e cada um siga aí o que vocês acharem melhor. Um dos grandes pontos, então, da TCC é o pensamento positivo. O pensamento positivo permeia tudo, tudo. Você lê o livro da Judite, que é aí uma referência, e eu li o livro todo, é impressionante, em cada página ali você está vendo a ideia do pensamento positivo. O pensamento positivo é o grande remédio para todas as mazelas humanas, de acordo com a TCC. Mas por que pensar de maneira positiva sobre si, os outros e o mundo? Com base em quê? Olha a história da humanidade, é só desgraça. O objetivo mais importante na primeira sessão é inspirar esperança, diz Judite. Mas da onde vem a esperança dela? Albert Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, em que ele diz exatamente... Ele disse que ele leu o livro todo, né? Ele disse que ele leu. Eu duvido um pouco que ele tenha lido o livro todo. Ou talvez tenha lido muito rápido. Mas vamos lá. A TCC, mais uma vez, ela não prega que tudo deve ser visto de forma positiva. Você deve criar uma crença adaptativa. Exemplo, tá bom? Moro numa periferia, moro numa comunidade, tá tendo tiroteio lá de manhã cedo. Eu não quero que você, se está tendo tiroteio, que você veja da forma positiva e você sai e de repente você leve um tiro. Não é isso. É de uma forma que faça você viver melhor. Ele fala da base. Qual que é eu esqueci a palavra dele aí, mas ele fala que a TCC se baseia na verdade cultural dos Estados Unidos, alguma coisa assim, na realidade cultural lá. Preste atenção. Isso é falando, a Judite está lá nos Estados Unidos, ela não está no Brasil. Por isso que as coisas devem ser adaptadas para a cultura local. Por quê? Porque muito do seu sofrimento ele pode ser cultural. No Japão é onde tem mais casos de pessoas tirando a própria vida. Então lá, por exemplo, vamos supor que é muito comum ter bullying naquela cultura. Eu preciso me adaptar. O que seria se adaptar? Será aceitar o bullying? Aceitar que aquilo está errado? Não. Eu preciso perceber que eu preciso aprender a lidar com aquilo, talvez confrontar em algum momento, aprender a reagir da maneira correta. Então, a cultura local, o povo local, ele pode contribuir muito para o seu sofrimento caso você não se adapte a ele. Talvez você hoje, que esteja me ouvindo, não tenha se adaptado à sua própria família. Se você não se adapta à sua própria família, você vai ficar muito mal. Eu não era adaptado à minha própria família, por exemplo. Eu fui criado numa família onde eu era muito, muito cristão antigamente. Todo mundo ouvia funk, todo mundo tinha um pensamento diferente e eu era muito sozinho, não tinha amigo. Eu não era só por querer ser bonzinho, eu me julgava superior às pessoas por achar que eu estava mais correto. E eu percebi que em algum momento eu precisaria me adaptar no sentido do quê? Preciso gostar de funk? Não.
mas eu tenho que parar de julgar tantos eles, porque, afinal de contas, não dá para viver uma vida sozinho. Eu preciso me adaptar. Você vai precisar se adaptar no seu trabalho, tem regras no seu trabalho. Então, se adaptar à cultura é se adaptar à vida naquele local. O Rodrigo, o pastor Rodrigo Mocelin, ele está se adaptando ao YouTube, ao algoritmo do YouTube. Okay? Se for outra plataforma, Instagram, ele vai se adaptar. Você vê que até para ele ser bem sucedido aí, ele precisa se adaptar. Então, não é a verdade última, mais uma vez, pastor. Não tem nenhum problema você ter a sua verdade como Jesus Cristo sendo a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O grande problema é você, pastor, achar que isso tem problema, confronta com a terapia cognitivo-comportamental. Nada a ver, tá bom? Então, todo mundo que estiver na sua igreja procurando ajuda, vai lá e trate ela, ore por ela. Agora, se ela não melhorar, porque existem dores humanas que precisam de técnica, de conhecimento para serem tratadas, e o grande problema ele não é o primeiro cristão que vai falar mal da psicologia, mas é porque existe ciência exata e existe a psicologia que não é exata. Por que não é exata? Porque a nossa mente é subjetiva. Ela não é física, não é cortei o braço, costurei o braço e vai cicatrizar. Não. Eu tenho que entender o que está acontecendo na sua cabeça. Assim como, voltando aí, as divergências que existem em denominações são difíceis de resolver muitas vezes. E como é que eu garanto isso para você? Conversa com uma pessoa lá que não é adventista e fala da adventista, ou fala do Testemunho de Jeová, ou fala da Universal. Bota eles para conversar entre eles, expondo o que eles acreditam. E veja lá a dificuldade que um vai ter para concordar com o outro. Se forem passivos, eles não vão concordar com o outro, eles vão simplesmente aceitarem que cada um tem a sua interpretação. É diferente de concordar. Por quê? Porque estão lidando com suas crenças subjetivas. Então, ciência exata é uma coisa, e se adaptar à cultura, isso é ciência, por quê? Existem estudos a respeito disso. Não precisa ser como matemática 1 mais 1. Existem variáveis também. Mais 5 minutinhos e eu termino o vídeo, porque esse vídeo está muito grande. Eu preciso aprender, inclusive, a fazer vídeos mais curtos. Vamos lá. O seguinte, onde não há Deus, há desesperança. Da onde vem a esperança deles? Se Deus não existe, não tem esperança nenhuma. Tudo é acaso. Pensar de maneira positiva em relação a quê? O cristão pode se encher de esperança, mas o ateu não há esperança alguma. Veja um exemplo dado pela Judite. Se você se achar incompetente para entender o texto, ela diz, talvez você não avaliou que os outros também não entenderam de primeira, que está com falta de concentração, ou o autor escreveu de um modo ruim, mas como sua crença de incompetência estava ativada, interpretava assim. Tá vendo? Você não entendeu o texto, não é porque você é lerdo. Não é porque você é preguiçoso. Talvez o autor escreveu de modo errado, ou talvez você estava meio cansado naquele dia. Ela nem considerou a possibilidade. Você é lerdo, preguiçoso e burro mesmo. Porque para TCC, você é o cliente sempre tem razão. Bom, vou finalizar com esse trecho aí. O cliente sempre tem razão? Não. Ok? Não. Ele leu um trecho do livro. A Judite não está inteira nesse livro, as sessões dela. Tem um trecho aqui, e ele, com certeza, se eu pedir para ele narrar enquanto eu escrevo, ele não vai decorar o livro todo. Então, a considerar que tem uma crença de incompetência. Muita gente começa a ler a Bíblia, não entende e para. Eu tenho que entender, tenho que fazer ele. Isso é a realidade, tá? É olhar a realidade. Entender que, meu amigo, não é só você que não está conseguindo entender. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela se inferioriza e ela acha que ela é incapaz. E para eu fazer ela entender que ela, por exemplo, eu gravando no YouTube aqui, às vezes eu vou gravar dá 40 visualizações, uma outra pessoa grava dá milhares. Se eu achar que o problema é comigo, que eu não sou competente, eu paro de gravar vídeo. Agora, entendendo que muita gente começou do baixo e a persistência tornou essa pessoa grande no YouTube, eu vou entender que, poxa, eu não sou incapaz não, é porque é difícil mesmo. Para algumas pessoas é difícil, e se eu continuar, eu vou conseguir.
Isso não tem a ver com desconsiderar que a pessoa está com preguiça. Aí é um outro assunto. Aí a pessoa vai investigando na terapia. E aí a TCC ela tem muita questão de mudança de hábitos. Tem muita questão de criar os seus hábitos, sua rotina. E aí a gente vai resolver a questão da preguiça. Então o pastor Rodrigo generaliza muito. Ele quer denegrir a psicologia para aumentar a autoridade dele como pastor de cristianismo. Não, o grande problema disso é que você cria briga, cria atrito, briga. Ah, o ateu não pode pensar de maneira positiva, não consegue, é só o cristão, porque se não tiver Deus não tem esperança. Tem outras formas de pensar. Eu acho maravilhoso que você acredite em Deus, e se você for meu cliente, você vai saber que se você é cristão, eu vou citar versículos bíblicos para você, se eu entender que aquilo pode ajudar você. Se eu entender que isso pode ajudar você a se sentir mais seguro, porque é muito positivo essa crença em um Deus supremo, essa crença em Deus. Isso é muito positivo. E a TCC não é contra isso, tá bom? Então dá para falar muita coisa e dá para se aprofundar em cada ponto que ele falou, dá para recitar, dá para encontrar versículos bíblicos para debater com ele, para versículos. Eu leio mais hoje sobre Jesus, tá? Então, os evangelhos, quando eu leio, são principalmente os evangelhos. Já li toda a Bíblia, não lembro de tudo, mas eu hoje não leio tanto o Velho Testamento. Por quê? Porque me interessa muito alguns textos dos evangelhos. Mas uma coisa que eu te garanto é que uma coisa muito criticada por Jesus foi a hipocrisia. As pessoas que se achavam que sabiam realmente mais do que os outros eram muito presas ao seu conhecimento. E Jesus foi lá e criticou essa hipocrisia, essa questão de acharem que sabem da verdade porque leram. Ou leram e não entenderam, né? E Jesus repetia: ouvistes que foi dito os antigos. Ele repetia: não leis as escrituras. E ele falava às vezes para rabinos, para pessoas que leram e não entenderam. Hoje em dia não é tão diferente. Tá bom? Em resumo, gostaria que você percebesse que quando você se prende a uma determinada crença de uma forma muito rígida, não quer enxergar o lado do outro, você faz de tudo para defender o seu, mesmo que você esteja errado, e você corre risco de não perceber o seu erro, o seu excesso, o seu exagero, sua generalização. A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, não é contra você ser religioso, porque ela não vai te falar sobre salvação, não depende dela, ela não vai falar de pós-morte, ela não vai substituir o cristianismo, não vai fazer isso. Ela vai querer te ajudar, ela vai querer entender o que de ruim você está tendo dentro da sua cabeça agora e qual é o tipo de pensamento que está atrapalhando você, porque a grande verdade é sim, o pensamento, se você agora pensar numa coisa ruim, daqui a pouco você está se sentindo mal. E se você ficar se sentindo mal, isso vai influenciar o seu comportamento. Se amanhã vai ter uma apresentação em público e você começar a pensar muito nisso, eu não vou conseguir, amanhã eu vou ficar nervoso. Você já fica nervoso hoje, já não dorme. Aí amanhã talvez você queira faltar. Isso é mentira? Não. Tá? Lógico que tem mais coisas para falar sobre isso. Então eu só quero que você entenda o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E, poxa, isso é extremamente positivo para você e para a pessoa que está próxima a você, para que você também não fique causando sofrimento para o outro, porque você fica excessivamente se achando o senhor da verdade. A verdade é uma coisa, o que você pensa sobre a verdade é outra. A verdade é uma coisa, o que você acredita que é verdade é outra, e muitas vezes você está achando que o que você acredita é a verdade. Finalizo aqui. Mil desculpas por ter 40 e tantos minutos de vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado você um pouco. Qualquer coisa, comenta aí. Precisando de terapia, me procure. Tem meus contatos aqui abaixo. Tem alguma sugestão para um próximo vídeo? Coloca aí também. Curta, compartilhe e acompanha meus vídeos aí que eu pretendo gravar mais, tá bom? Um grande abraço. Até um próximo vídeo.